Alunos da MTI, professor José Teles e Carvalho, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mixon para trazer uma discussão com vocês e relembrar um pouquinho dos temas que a gente falou semana passada na nossa eletiva. Na nossa eletiva, bem-estar e saúde, que a gente juntou, na verdade, as três eletivas, né? Bem-estar e saúde, educação física e interdisciplinaridade e educação e inclusão. Hoje eu trago uma dúvida na cabeça de vocês e meio que uma conscientização também do que a gente falou na aula passada. A aula passada, fazendo uma breve revisão, a gente falou sobre as raízes históricas. A gente entrou, na verdade, nas raízes históricas da educação física. A gente falou desde lá da origem da humanidade como era tratado a educação física naquela época. Ainda chegamos até o século XVI, onde ainda não tinha atribuído o nome educação física. Então a gente colocou o nome como práticas corporais. E a gente percebeu que durante a semana, conversando com Laís, ficou a gente tentando ver métodos e metodologias para vocês em relação à atividade. A gente refletiu em cima de um ponto que eu citei, que a gente citou na última aula, que foi sobre a saúde. Lá no século XVI, a gente trouxe para vocês como era visto o cidadão naquela época, no século XVI na Europa, em relação às questões de saúde. A gente sabe que hoje em dia, no século XXI, para a gente ter uma saúde completa, para a gente se considerar um ser humano saudável, existem outras questões envolvidas. Naquela época, a gente colocou que para ser considerado um ser humano saudável, bastava você olhar e ver o corpo da pessoa por fora, ali fazia parte dos padrões de saúde, né? Essa discussão em relação ao corpo perfeito a gente vai ter um pouquinho mais à frente. Mas apenas de olhar e perceber que aquele corpo estava perfeito, sem nenhum tipo de diferença em relação à constituição de como eles viam a questão do corpo, né? O corpo estando ali visualmente saudável para as pessoas daquela época do século XVI, aquilo era saúde. Né? A gente sabe que hoje em dia a gente se tratar de assuntos como a saúde é completamente diferente. Existe uma coisa a mais para a gente pesquisar, para a gente saber que nós estamos saudáveis. É, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa fazer os exames periódicos para a gente ter a consciência de que nós realmente estamos com a nossa saúde em dia. Né? A gente pega aí, não é só por conta da Covid, acredito que assim, né? Não é só por conta da Covid que a gente tem os cuidados com a nossa saúde. Os cuidados com a nossa saúde vêm desde antes dessa pandemia. Né? Depois a gente fica para outra discussão em relação ao sistema imunológico, mas a gente sabe que a gente precisa ter cuidados primordiais com a nossa saúde, como a alimentação, como um exercício físico, são meios para a gente ter a nossa saúde em dia. E também tem os outros meios que a gente tem que correr atrás. Então a gente traz aí, a dúvida pairou nas nossas cabeças, na minha cabeça mais a de Laís, de como vocês vêm cuidando da saúde de vocês e de que forma que vocês cuidam dessa saúde, né? Trouxe aqui dois meios, né? Atividade física que a gente pratica hoje em dia. Usei até um exemplo que a nossa professora Laís vem andando de bicicleta para cuidar da sua saúde, fora outros cuidados que ela toma também. Eu também tenho os meus cuidados e as minhas práticas que eu pratico em casa. Mas a gente sabe que os cuidados com a saúde isso são dois meios, né? A gente sabe que a gente tem vários e vários meios para cuidar da saúde. Um deles, e a grande preocupação que eu trago aqui, é quantos de vocês têm a preocupação de ir no seu médico ou ir no seu PSF, conhecer no mínimo o seu médico e tem a preocupação de pedir a ele exames periódicos. Exames periódicos são aqueles exames que você faz de rotina, né? De 6 em 6 meses ou de ano em ano. Então eu quero saber qual é a preocupação. Então a dúvida é, qual é a preocupação de vocês em relação à saúde de vocês? Com essa pandemia, a gente sabe que a gente precisa ter o sistema imunológico em dia, porque senão a Covid-19 acaba se desfrutando desse sistema imunológico seu que está baixo. Então, como é que você cuida da sua saúde? Como eu disse, sistema imunológico, a gente vai cuidar desse assunto em outra aula. Mas como é que você vem cuidando da sua saúde? Você tem curiosidade de conhecer o seu médico no PSF? Você
já pediu ao seu médico, aqueles que têm consultas particulares, exames periódicos para cuidar da sua saúde, exame de sangue, de urina, de fezes, para você saber como você está? Alguém aqui sabe o que é exame periódico? Alguém já fez exame periódico? Antes, no começo, quando eu entrei no liceu, em 2017, eu usei dessa pauta numa aula de educação física. O aluno disse que o último exame que ele tinha feito tinha sido o teste do pezinho, né, com 17 anos, 18 anos. Então, como é que vocês vêm cuidando da saúde? Quais são os meios que vocês cuidam da saúde de vocês? Exames periódicos. Você costuma ter uma boa alimentação? Que tipo de alimentação você ingere durante o dia? Você tem alimentações que conseguem te manter durante o dia de uma forma saudável? A sua alimentação está saudável? Você costuma acordar, tomar um café da manhã, tomar um lanche, almoçar, tomar um outro lanche, jantar, né? Você tem esse cuidado com a sua alimentação, ou você é daquele tipo que come qualquer coisa na rua ou qualquer coisa para você tá bom? Tome cuidado com as suas alimentações. Tome cuidado com aquilo que você faz. Você tem cuidado com a sua higiene pessoal. Hoje em dia a gente vê que os cuidados com a higiene pessoal estão sendo tratados de outra forma. A gente vê que costumes que era para a gente ter, hoje a gente vem tendo com mais clareza essa questão do álcool em gel, essa questão da máscara, de higienização. E fica até uma dúvida: você higieniza a sua máscara antes de sair de casa? Então, a pauta que a gente deixa de hoje é uma relação entre as questões de saúde, como era visto o cidadão no século XVI, e como é vista a questão da saúde hoje. No século XVI, como eu disse, vou repetir de novo para vocês lembrarem, para a gente abrir uma discussão e vocês responderem lá no Google Sala de Aula. Do século XVI era muito pelo visual, os padrões de corpo perfeito daquela época. Depois a gente vai ter uma discussão em relação ao corpo perfeito, de que forma a gente pode nomear que aquele corpo é perfeito. Para vocês, como seria um corpo perfeito, né? Depois a gente vai entrar numa discussão mais para frente. Mas o que é que a gente quer agora? A gente quer agora saber como você vem cuidando da sua saúde. De que forma você vem cuidando da sua saúde? Você costuma fazer os exames periódicos de 6 em 6 meses ou de ano em ano? Você sabe o que é isso? Você procura o seu médico e pede algum exame, ou você vai procurar o médico quando está sentindo alguma coisa? É essa a nossa preocupação, e essa é a pauta de hoje, a atividade para vocês responderem. Como é que você cuida da sua alimentação? Quais são os meios para você cuidar da sua saúde? Você costuma praticar uma atividade física, se alimentar bem? Você costuma... de que forma você cuida da sua saúde? Além da alimentação, além da prática da atividade física, se é que você pratica. Se você não pratica atividade física, qual é a outra atividade que você faz? A gente quer saber. Você faz exames periódicos, você cuida da sua saúde, de que forma? A sua alimentação, você acha que é regrada, que é uma alimentação, a sua nutrição, os valores nutricionais da sua alimentação durante o dia estão suprindo as suas necessidades, é saudável, né? Então fica aí a dica para hoje da nossa atividade, da nossa discussão, que vocês vão colocar lá no Google Sala de Aula, e cada aluno vai responder, e aí fica a dica da atividade de hoje, de quarta-feira, né? E aí um bom dia a todos, e fiquem com Deus. Obrigado.